vão fazer esse ano, com os atos nossos, com as ações de vocês, porque tudo que você fizer este ano, a linha do tempo está mais acelerada, eu estou percebendo isso, não sou burro, desculpa a expressão, a linha do tempo está acelerada, não só eu que comento, vários outros autores também comentam. Tudo que você fizer, você paga no outro dia, até amanhã. Cuidado, mesmo coisas boas, ótimo, vai vir coisas boas. E se você fizer alguma ação, inveja, ódio, o que você fizer, gente, o que você fizer, você vai pagar logo, imediatamente. Isso está no mundo da política, no mundo dos deputados, dos senadores, tá? E vocês vão ver que a situação vai pegar. Baruch Hashem, nós tivemos aí uma notícia tremenda, né? Qual é a notícia que está sendo repercutida no Brasil e no mundo? Qual é a notícia? Me diga aí vocês. Qual é a notícia aí que está repercutindo no mundo inteiro? A prisão do Maduro. A prisão do Maduro? Olha aí, todo mundo já sabe, a prisão do Maduro. A prisão do Maduro está bem forte aí, a repercussão, né? Está no mundo inteiro, a prisão do Maduro está no mundo inteiro, e a coisa está... Agora eu estou mais acreditando do que nunca, me parece que o Planalto juntou aí com o governo, fez uma reunião às pressas dentro do Itamaraty, né? Para poder ver o que estão acontecendo, e eles estão com medo, né? Porque o Maduro teve chance de se entregar, fugir, ir para algum país, se livrar da situação, mas ele não quis. Ele quis dar uma de herói, e ele agora se complicou. E com isso se complicou os partidos políticos de esquerda no mundo inteiro, inclusive na Colômbia, né? Na Colômbia se complicou os partidos políticos na Colômbia, também aqui no Brasil, porque ele vai ter que abrir o bico. Ele vai ter que abrir o bico e vai complicar a muitos políticos no mundo e aqui também no nosso continente. Na América aqui do Sul, onde nós estamos, vai ser problemático. Nós queremos avisar a vocês que a situação mundial está muito rápida. Os acontecimentos a partir de agora tomam um curso gigantescamente rápido, né? E é interessante que eu nunca esqueço as expressões usadas pelos nossos patriarcas, né? Os nossos rabinos da nossa fé judaica, onde eles dizem que os últimos acontecimentos serão de que forma? Gente, como é que serão os últimos acontecimentos? Serão rápido. Quando chega, ele vem lento, né? Eu me lembro quando a própria, até Valentim, né? Uma certa vez a Valentim falou para mim, mas Pierre, está acontecendo tão lento, não é, Valentim? Um dia a Valentim falou isso para mim, mas está acontecendo tão lento, por que não acontece logo? Eu falei, calma, Valentim, tudo tem o seu tempo. Exatamente quando chega no tempo, a coisa faz assim, ó. É de vez. É incrível isso. A temática do Eterno é muito bonita, é muito linda. A nossa libertação está próxima, né? Interessante que eu quero compartilhar com vocês essa alegria. Na sexta-feira, antes da prisão do Maduro, na sexta-feira, eu comecei a dançar aqui, eu comecei a sorrir, porque eu percebi na sexta-feira de manhã que a nossa libertação já estava chegando, né? Está chegando. Por mais que ainda não a gente esteja preso, ainda doentes, ainda com restrições, né? Ainda que nós estejamos nesta situação, mas a gente já está vendo,
né, as pegadas de um Elohim que está se aproximando, e os acontecimentos finais, eles sempre são muito, muito rápidos, porque a gente percebe que o campo do eletromagnético vai explodir muito, né, vai enfraquecer. Inclusive, uma nova explosão coronal, do Sol, né, está prevista para o dia 5 e 6, amanhã é 4, se eu não me engano, amanhã é 4, na segunda-feira, é a semana que vem, né? Exatamente, a semana que vem, hoje é dia 3, exatamente, a semana que vem, nós vamos ter aí uma explosão coronal muito forte, está prevista, né, que vai mudar muito e vai acelerar o processo, principalmente a questão dos céus vermelhos, quando vocês verem em determinada parte da Terra a questão dos céus vermelhos, quando vocês verem, lembrem-se, prezados telespectadores, que os céus vermelhos é um prenúncio do enfraquecimento do campo eletromagnético. Está havendo muitas aparições e a partir de março, abril, vai ser muito forte, né? Já estou avisando porque eu já sei. Março e abril é o período da mudança de constelações, de massarotes, de tudo nesse aspecto. Começa uma mudança de ano, então começa a acelerar o processo. Ou seja, a partir de 5.000, a partir de março, final de março, começo de abril, nós entramos no ano de 2027 para o nosso novo calendário verdadeiro. Eu estou fazendo aqui uma analogia, um símbolo, não é que seja isto, mas vocês entendem o que eu quero dizer, vai acelerar o processo. Por isso que os nossos visionários, os astronautas, principalmente da Rússia, me parece que o nome dele é Vandenberg, eu não sei, mais ou menos isso. Ele falou que a partir deste período vai haver uma grande explosão de neutrinos, de fóton, né? É isso que eles falaram para mim. Vai ter, olha, Shimon, os fótons, eu pesquiso direto, né? Converso, e eles disseram, olha, Shimon, os fótons vão acelerar, no final de março vai ser terrível. Vamos ter agora, a semana que vem, agora lá para quarta-feira, 5, começa dia 6. É 5, 6 e 7, 8 e 9 e 10. Interessante, a semana que vem toda, né? Muita explosão solar e massa coronal acelerando o processo aqui na Terra. Né? E eu gostaria de nós estarmos ligados, né? Vidrado para ver mudanças que a gente já está vendo no campo político. Já estamos percebendo no campo político. É muito importante na Parashá Vayeri a gente conectar-se com a porção, né, final aqui do livro da Torá, descrevendo também as últimas ações do nosso pai Yaakov, antes de sua morte no Egito. Né? As últimas ações do nosso pai Yaakov foi um prenúncio. Ele olhou para os nossos dias, olhou para o tempo em que vivemos agora. Yaakov, ele viu o momento final da história humana. Então, ele faz com Yosef jurar, interessante, gente, que o enterrará na terra de Israel. Ele pediu, implorou, olha, meu filho, você não vai deixar meus ossos aqui, né? Yaakov, então, dá aos filhos de Yosef, o Manassé e também Efraim, uma bênção especial que lhes confere o elevado estatuto de serem de duas tribos, separada dentre os filhos de Israel. Apesar do protesto de Yosef, quando Yaakov colocou a mão e trocou as mãos, né? Ao contrário, o jovem, então, o Yosef protestou, e Yaakov, então, diz o porquê fez isso. Yaakov, então, dá a cada um dos seus filhos uma bênção individual,
apropriada a seus particulares traços de caráter e missões. Por exemplo, os descendentes de Israel, em particular Manassés e Efraim, as mensagens de Jacó foi dirigida para eles, porque os descendentes iriam viver nesses últimos dias. Jacó morre aos 147 anos. E é levado pelos filhos, acompanhado por um grande séquito da realeza egípcia, à terra de Israel, aonde é enterrado em Maraat Macpela. É interessante que este local é uma gruta, né? Maraat significa a região Macpela. Esta gruta, ela é uma gruta onde se encontra enterrado a sua esposa Léa, né? E também seus pais, Itzhak, Rivka, e os seus avós, Avraham e Sara. Por que aquela região, Macpela, é tão importante? Por que aquela gruta, prezados telespectadores, é tão importante? A cabala mística e a cabala midrástica, que é o Midrash, ele nos conta que naquela região existe um portal. Aquela região existe um portal, né? Todos nós sabemos que existem vários portais em diversas partes do mundo. E esses portais nos conduzem a regiões como Quéden, o Paraíso e outras regiões, tá bom? Assim também na região de Macpela, aquela região, Maraat, Macpela, existe também ali um portal que leva os filhos de Jacó para a região de Quéden. É nos dito, por isso que, sabendo que ali é um portal fotônico, que a pessoa entrando ali é transportado, é tipo buraco de minhoca, ele é transportado para outra dimensão, né? Ele é transportado para outra dimensão, para outra região. Eu quero que vocês se conectem com estas palavras. E é também nos dito, o Midrash fala, que ali na entrada do portal, existe, é bom vocês saberem, existe a presença de Adam, que é o Ishi e o Ishá, né? A Havá e o homem, né? O Adam, os dois. Existem os dois ali na entrada de Macpela, e cada vez, é bom vocês entenderem, que cada vez, deixa eu citar aqui para vocês, só um minuto, cada vez que os filhos de Adão morrem, que passa por ali, então Adão, o nosso patriarca Adão, ele pede perdão. É bom vocês saberem disso. Ele pede perdão pelo que eles fizeram com vocês, conosco, de nós termos passado tão grande dor aqui neste planeta, nesta terra. É bom vocês entenderem também que ao retornarem ao Egito, os irmãos de Yosef, então temem uma vingança, né? Uma vingança vendo agora que o pai já estava morto. Então Yosef lhes assegura que não nutre sentimentos de vingança, declarando que o fato de ter sido vendido como escravo foi parte do plano de Adonai. Então, a porção conclui com a morte de Yosef, e o povo judeu promete carregar seus ossos. Com eles, também o pai dele, Jacó, para a terra de Israel. Tá? Então, gente, é impressionante como é bom vocês saberem algumas informações gigantescas que eu vou querer aqui compartilhar aqui com vocês. É muito importante vocês entenderem o momento final em que você vive, para que você mesma, você que está me ouvindo, seja beneficiados, né? Em primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui
que atualmente, no ano de 2026, vocês aqui que estão me ouvindo, nenhum de vocês nutram nada de inveja. Presta atenção. Vocês também não tenham espírito de vingança. Eu, particularmente, não estou nutrindo isso, ao contrário. Eu estou nutrindo dentro do meu coração. Aqui as primeiras palavras da live. É as primeiras palavras da live que eu quero comandar. É um comando. Eu estou dando um comando para vocês, porque estamos é a primeira, não sei se é a primeira live do ano, acho que é a primeira live do ano, né? É hoje. Ou foi quinta? Primeira live foi quinta, dia 1º. Foi quinta. Essa é a segunda live do ano, tá? Então vocês tenham em mente serem novas pessoas. Vocês têm que se transformar de qualquer forma. Eu também, tá? Eu tenho também um espírito muito impetuoso, tá? Às vezes eu preciso me controlar, você também, porque tudo aquilo que você fizer neste ano, no outro dia acontece alguma coisa com você, ou mal ou bem. Então vocês têm um controle. Cuidado com vingança, cuidado com inveja, cuidado com você não dar sadaká. Dê sadaká ao pobre, sei lá quem. Faça o que você quiser. Ajude as pessoas. Não nutra, não se apegue a nada mais material. Nada, nem a carro, né? Nada. Não se apegue a nada material. Porque esse ano é um ano chave. É um ano chave. É um ano de explosão de acontecimentos. É muito importante você, então, se conectar para nós decolarmos com esta paraxá. É muito bom você saber que olha bem que eu vou falar para vocês, né? Tendo nascido neste mundo, aqui neste planeta, a pessoa é obrigada a mudar seu coração. Esta live é uma live de juízo. Esta live de hoje, esta live de agora, hoje é dia 3, exatamente dia 3 de 2026. Tá? O ano gregoriano, é um ano do Anu, demoníaco. Tá? Mas eu quero deixar bem claro para vocês que me ouvem, né? Por exemplo, eu vou citar o nome de cada um de vocês que gostam do meu trabalho, que me acompanham, que têm carinho por mim. Claro, eu também amo vocês. Eu também amo vocês, muito. Se eu não amasse, eu não estaria aqui com vocês. Eu amo vocês. Então, aqueles que me acompanham, que é o Silfarney, né? Que o Ramon, Luciano, a Valdinete, Zeruim, Ulisses, a prima, Isolete, Márcia, né? Santos, Valentim, a família Alves, Ciele, né? Eduardo, Arnaldo com a esposa, com a esposa Luciene, Paulo, Jailton, Cida não perde uma única live, achei incrível. Alessandro, Gorete também, Milton, Ida, Marta, Oneide e Ulisses, todos vocês, e também a Naraí, né? Todos vocês coloquem dentro do seu coração, por isso que essa live não é uma live comum, é uma live de juízo, é uma live de advertência, né? Vocês são obrigados, eu também, estou falando comigo, nós somos obrigados, como pessoa, a mudar nosso coração. Tá? Então, esta live é diferente, uma live de advertência. Nós somos obrigados a mudar o nosso coração. Né? Não alimentar ódio, vocês vão ser provados, muita coisa vai acontecer na vida de vocês, vizinhos vai perturbar vocês, tá? Vai ter tentação no trabalho de vocês, mas vocês não nutram, vocês ponham na cabeça a obrigação de mudar o seu coração, né? De egoísta para altruísta. Tente alimentar, tente deixar o ego. Por que Maduro foi preso? Maduro teve chance de
vazar? Por que Faraó? Por que Faraó foi morto? Por que Faraó foi morto? Ainda jovem, na flor da idade, em pleno exercício do reino. Por que Faraó foi morto? Né? Por que Faraó foi morto? Por que Maduro foi preso agora? Maduro teve chance de ir para a Rússia, para outros países, para procurar refúgio? Claro que teve. Trump conversou com ele. Ele quis ir? Não, ele se achava que era macho. Ele se achava machão, que ele tinha muito de forças. E eu falo para você, e aí? E aí, gente? O que foi que aconteceu com ele? Foi preso? Por causa de quê? Aí vem a pergunta, por quê? Por que Maduro foi preso? Por quê? Por causa de quê? Hein? Eu queria que vocês falassem. Por causa de quê? Hein? Por quê? Por causa de quê? Alguém falou, mas outro aí atrapalhou. Por causa do ego dele. Por causa do ego. O ego dele, o egoísmo dele. Então, gente, aqui a notícia da live de hoje, poderosa. Aqui a notícia, preste bem atenção. Todos os que são egoístas, você está pensando que este ano eles vão mudar o coração? Hein? Não, não vão mudar. As pessoas que são egoístas, eles já estão selados. Não tem mais jeito. O ego vai continuar. O ego vai entrar na alma deles. Não tem mais jeito. Ou seja, estes indivíduos que o ego tomou conta da sua alma, eles não vão voltar mais atrás. O que foi que Adonai disse em relação a Faraó? E endureceu o coração, e o Eterno endureceu o coração de Faraó. Exatamente quando você escolhe o caminho, Adonai sela. Este ano também vai aparecer muitos milagres e prodígios nas igrejas. Maravilhas serão operadas no meio do povo. Muitos milagres vão ser operados. Oh, glória a Deus! A cuscuz. Por quê? Vou direto ao assunto. Porque o povo, eles não quiseram dar ouvido à voz de quem? A voz de quem? Da vida, da Torá. Se desviaram seus ouvidos da voz do Criador. Eles se desviaram, não quiseram dar ouvido. Então Adonai entrega eles ao ego. Foi o que aconteceu com Faraó. Faraó foi entregue ao seu ego. Por isso que usa a expressão. E endureceu o coração de Faraó. Então, prezado telespectadores, Faraó foi atrás dos judeus para fazê-los voltar. E todos sabem o fim de Faraó, que foi o egoísmo intenso. Esse ano é o ano do egoísmo forte. Nenhum dos políticos, ministros, morais e outros indivíduos só vão aumentar o que? O seu ego. Exatamente esse ego aumentado. Este ego exacerbado é o programa de morte deles. O ego que tanto eles amaram. O ego, porque eu não sei se vocês sabem, acredito que a minha amada irmã Valentim talvez saiba disso, que não sei se ela sabe desta informação, que é uma informação do Midrash, mas é muito da psicologia. É muito da psicologia. E outros também que estão aí presentes, eu quero que prestem bem atenção. Eu não sei se vocês sabem que quando uma pessoa faz a vontade do ego, vou falar bem devagar para ver se as pessoas aqui entendem. Quando alguém faz a vontade do ego, ciúme, inveja, o egoísmo intenso e outras coisas
né, que são frutos do ego. Quando você faz uma vontade do ego, o ego, ele lança, ele cria na glândula hipófise, ele cria um hormônio. Eu não sei se os psicólogos estudam isso na faculdade. Eu estudei isso no judaísmo, né? Então, quando a pessoa é vingativa, que mata, invejoso, que, né, egoísta, então qualquer tipo desse sentimento, você recebe uma descarga de um hormônio. Este hormônio é uma mistura de dopamina com outros hormônios de prazer. É um prazer. A pessoa, não sei se na faculdade, eu acho que na faculdade de psicologia, eles não ensinam isso. Quando a pessoa satisfaz a vontade do ego, ele sente um orgasmo de prazer. Ele sente um orgasmo, ele sente uma paz, ele sente uma... É como se o ego tomasse corpo espiritual e se transformasse em um Sim, anjo. Pierre, a gente aprende sim. Inclusive, é relatado, inclusive, em pessoas que são viciadas, entendeu? Muitos vícios, eles trazem também esse componente. Muitos vícios, parabéns. Então, quando você mata alguém por ódio, quando você tem ódio de uma coisa, quando o ego é forte, então lembrem-se, vocês que nunca ouviram isso, a nossa irmã acabou de falar isso conosco, né, de passar essa informação, confirmar que também nas faculdades eles fazem. Então, eles criam esse hormônio dentro de você, ele não existe, ele é criado. Ele é criado no momento em que você pratica uma coisa negativa, uma coisa má. Entende? Quando o faraó, ele disse que ia pegar o povo judeu, trazer de volta e matá-los, imediatamente ele recebeu dentro da sua corrente sanguínea um descarga, parece um orgasmo, a pessoa sente um prazer. Ai, o egoísta sente uma alegria, o egoísta. Por isso que o ciúme, quando a mulher é ciumenta e se vinga da outra, ela sente uma descarga de prazer. Aquela coisa gostosa puff dentro do corpo dela, do homem também, do assassino, do bandido, também da droga, né? Ele sente aquela descarga, daquele prazer gostoso, tá, gente? Isto que faz, por exemplo, Maduro. O prazer, é isso que eu queria até falar, esta parte, para eu continuar a live de hoje. Maduro, ele sentiu tanto prazer de enfrentar o Trump, isso devido ao ego. O ego dele era tão grande, o ego, e o medo que ele tinha era pouco em relação ao ego. O ego dele foi maior. Quando ele enfrentou no ego, o ego massageou ele e deu aquela descarga nele, gostoso. E este ego dele levou ele à morte. Foi o que aconteceu com o faraó. Levou ele à prisão. O faraó levou à morte. O ego acumulado nos seres espirituais aqui neste mundo dos filhos de Adão, né? E o ego também acumulado nos reptilianos. Agora, nos últimos dias, ele está tão impregnado, a pessoa já está tão viciado, sabe, Luciene? Já está tão viciado em receber aquela descarga, que é gostosa, né? Por exemplo, comer carne de porco. Quando você come carne de porco, que bota na boca, dá descarga da glândula hipófise. É criado um hormônio, né? Quando você pratica qualquer transgressão da Torá, por exemplo, você pega... quando você pega e tem relação sexual de uma forma ilícita, tá? Você também recebe a descarga. Quando você se prostitui, quando você rouba, toda vez que um ladrão, uma das coisas que faz o ladrão roubar, Valentim, é exatamente ele está doido para receber o prazer, porque ele recebe.
né? A descarga. Então, é como uma droga. É como uma droga. A comida também. Quando você está muito gordo e continua comendo e cada vez mais, pão. Gente, é incrível. É inacreditável falar isso. Quando você come pão, todos nós comemos, eu também como, apesar que como muito pouco e procuro pão integral, o melhor eu fazer em casa, o melhor possível. Mas quando você come aquele pão branco da padaria, aquele pão branco, ele tem uma substância, uma substância cromossômica modificada, que foi modificada ao longo de séculos. Não foi de milênio, foi de séculos, foi agora. Eles modificaram para matar rapidamente. Quando você come pão, vai diretamente para o cérebro. Porque o pão, ele tem uma substância que provoca uma grande satisfação. Ele manda um recado para o cérebro. Tá? Por isso que a pessoa que come pão, ele é diabético, ele é doente, ele fica doente com facilidade. Então, o pão, quando bate na tua corrente sanguínea, imediatamente a glândula hipófise lhe abençoa com aquela descarga. Por isso que quando você passa muito tempo sem comer pão, você fica nervoso. Quando come pão, você fica calmo. Tá? Então, a transgressão da Torá, a satisfação do ego, prezado telespectador, está em tudo. A satisfação do ego está em tudo. Nós, esse ano, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês e de mim, eu já tomei uma atitude, já tomei decisão. Eu vou tentar melhorar o máximo que eu puder a minha vida. Eu vou tentar mudar, né? Se eu fiz alguma coisa errada diante do meu Senhor, Elohim, Adonai, eu quero mudar a minha alma. Porque, tendo nascido neste mundo, o homem é obrigado a mudar seu coração de egoísta para altruísta, enquanto viver. Este é o propósito de sua vida, tá, gente? A razão por trás de seu aparecimento neste mundo. Você desceu aqui e você que está me ouvindo, telespectador, você já existia. Você já existia. Você já existia. Então, quando você apareceu neste cenário, aqui embaixo, você aparece 10% somente de você. 90% você fica lá em cima, no berço, e 10% nascem bilhões, eu não sei quantos mundos da sua essência. Você vai ver isso. Paralisou. Deixa eu falar para você. Adonai colocou você aqui, prezado telespectador, com o propósito de você mudar a sua natureza, para você voltar a 100% lá em cima. Então, uma completa substituição dos desejos egoístas por altruísta. Quando você faz isso, prezados ouvintes, e quando você consegue fazer isso, meu prezado ouvinte, você então chega ao que é chamada o fim da correção. Quando você consegue mudar o seu vaso, quando você não é mais ruim, quando você consegue transformar este vaso de egoísta para altruísta, quando você rejeita este prazer. Interessante que na psicologia, por isso que eu estou citando muito isso aí, né? A nossa amiga que é psicóloga, então vê isso, e outros também que são psicólogos. Então, quando você rejeita o egoísmo, quando você rejeita o prazer, aquela descarga gostosa, ai, que delícia, ai, que prazer, aquela descarga. Quando você rejeita, você cria
algo como se fosse um tipo de guarda-chuva. Você cria um guarda-chuva, você rejeita o ego. E quando você rejeita o ego, você procura o altruísmo. Então, este processo cumpre o seu objetivo, pelo qual você desceu aqui na Terra. Você desceu aqui na Terra com este propósito. Este propósito, então, é chamado de fim. É o fim de sua correção. Acabou. Acabou. Você já está pronto para voltar para casa. Você já está pronto para voltar para casa. Então, é bom você saber, prezado. Sim, diga. Então, Simão, mas a questão do Maduro e Companhia Limitada não é nem questão de ego, né, dentro da psicologia, eu vejo, né? Porque o que nós vemos na psicologia? A gente vê todas as questões dos transtornos. O caso dele é transtorno de personalidade narcísica para psicopatia. Porque para eles não tem correção. Se você diz para eles que eles precisam se corrigir, eles riem na tua cara, porque eles não têm esse reconhecimento, tá? Então, na verdade, eles vão zoar com a tua cara e vão sentir um prazer muito grande de não te dar a mínima satisfação, porque o negócio deles é realmente pisotear sobre toda a circunstância humana que pode se tornar o brilho daquilo que é ser humano. Eles não querem isso, eles não reconhecem isso, eles estão a serviço da destruição desse ser. E eles não têm essa questão deste ego que o senhor fala. A questão deles é que eles já perderam essa sincronia com a alma. Eles não têm mais. Tá? Eles perderam. Então, a maioria desses governos que estão aí, eles têm personalidade, transtorno narcisista ou psicopatia. Não tem reconhecimento de toda essa coisa linda que o senhor fala aí, que é a percepção de reconhecer o erro e fazer a transição naquilo que Adonai quer de nós, que nos tornemos luz límpida, né? Não tem essa preocupação, eles pisoteiam, né, a respeito disso. Era isso que eu queria dizer. Exatamente, Oneide, foi o que aconteceu com o faraó. Ou seja, em outras palavras, o que é que você quer dizer? Eu estou falando aqui para nós, mas para eles, quando ele chega nestes níveis, por exemplo, Maduro, Moraes, essa turma aí petista e outros seres, né, de esquerda no mundo, o nível espiritual deles, eu falei para vocês isso em lives anteriores, lembra? Lembra que eu falei isso em lives anteriores? Esses indivíduos, o ego deles é tão alto, que eles passam a atingir uma letra. Lembra da letra que eu falei? A letra Nun, que dá um número 50. Quando eles atingem este número, o caso de Moraes e companhia, e CIA, quando eles atingem o número 50, eles não voltam mais. O ego já domina a alma deles, porque eles já estão viciados no prazer. Então, para esses indivíduos, por exemplo, por isso que quem levou a morte de Maduro, a destruição, desculpa, a morte que eu falo, a destruição de Maduro foi o ego. Então, eu usei exatamente, foi o que aconteceu com o faraó. O que levou o faraó... Isso, exatamente. O que levou o faraó a ser destruído lá dentro do Egito foi a adoração ao ego. Por exemplo, né? Por exemplo, lá dentro do Egito, Faraó, ele teve com o próprio Eterno. Moisés, Moshe, falou com ele viu milagres e prodígios, né, Oneide? Viu maravilhas do Eterno. Ele viu o poder do Eterno. Ele se converteu? Não. Por que ele não se converteu? Porque ele já tinha atingido o nível mais alto de ego. E eu vou reiterar aqui um grande segredo. Pois não, pode dizer.
Maravilha a sua Eu participação. creio que esse nível que o senhor está falando, né, que eles atingem, por isso que eles não fazem a volta, né, de percepção, de reconhecimento, porque eles suplantam, né, a deidade, né? Eles suplantam o eterno, eles são o eterno, eles não querem, né, saber. Então, eu penso que esses seres são esses que a gente ouviu falar, e o senhor também disse, que tem já a marca na testa, né? Porque já atingiram aquela quantidade, né? Então eles já estão marcados, né? E é esses que vão ser retirados, né? Nessa fase das questões das explosões solares, quando abaixar e bater na Terra. Os que estão desencarnados vão ser levados, e esses que estão na Terra também vão passar por um processo de destruição, né, porque eles não vão aguentar, porque estão marcados. Exatamente. Existe um filme de Hollywood que mostra isso. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Existe um filme de Hollywood que fala... Existe um filme de Hollywood que fala exatamente sobre isso, tá? E este filme mostra as pessoas que vão ficar numa terceira dimensão devido ao culto ao ego. É interessante que quando o indivíduo chega nesse nível, eu não posso deixar de falar sobre isso para avançar aqui, que tem muita coisa hoje. Quando o indivíduo, prezado telespectadores, chega no nível de um ego muito alto, viu, Valentim? Quando o indivíduo chega no nível de ego, porque quando o hormônio desce de prazer, viu, Oneide? Quando o hormônio desce, ele alimenta a árvore da morte. E há um líquido que se acumula e na chamada, quando chega o momento do líquido subir, então ele faz uma ligação. Por isso que eles não têm mais solução para eles. Eles se tornam psicopatas. Quando o líquido da morte sobe deles, o líquido do prazer que preenche o cérebro deles, então ele se torna um só com Satanás. Um só com Deus. Eles é um só. Né? A própria essência deles se liga a Deus, a Satanás. Assim também os santos, isso é informação aqui, é muito linda e poderosa. Assim também os santos do Eterno, quando, prezado telespectadores, você bota o guarda-chuva, quando você faz uma tela, exatamente a linguagem dos rabinos, você faz uma tela para não querer os desejos egoístas. Então, você manda um líquido. Este líquido, também conhecido como ativação da Kundalini, né? É incrível, essas coisas existem mesmo, né? Então, este líquido que é acumulado, ele vai para a árvore da vida. Árvore da vida. Que coisa linda! E você se torna um só com o Eterno. Que coisa linda! Então, prezados telespectadores, agora vamos crescer aqui, que este processo, quando você reconhece isso, então é o fim da correção. Cada indivíduo e toda a humanidade deve alcançar neste mundo juntos, né? E uma prova de que você está conseguindo é que quando você quer um ajuda o outro. Uma prova de que você que está corrigindo o seu vaso é quando você quer ajudar a outra pessoa. Um procura ajudar o outro. Né? Não ajudar no sentido de a pessoa passar a perna em você, né? Ou, por exemplo, pessoas que ligam para você pedindo uma ajuda que é mentira, né? Pedindo ajuda que é mentira, que é para isso, esse tipo de coisa, né? Estou falando coisas reais. Por exemplo, quando você chega nesse período, atinge o fim da correção, automaticamente você sente a ligação um com o outro. Um ajuda o outro, porque todos nós, neste plano, agora chega o auge da nossa live, no plano de altruísmo, vou falar bem devagar,
No plano do altruísmo, nós somos um só. Tá? E tudo que um pensa, o outro pensa. Ninguém esconde nada de ninguém. Todos têm um coração puro. Todos procuram um ajudar o outro. Até que consiga isto, ele... Olha que coisa incrível esta informação que eu vou dar a você, meu telespectador. Até que o indivíduo consiga este processo de desejar ser altruísta e deixar o coração egoísta, até que ele consiga isto, ele continuará. Por exemplo, porque Adonai permitiu que Satanás deixasse que nós ficássemos aqui na Matrix 7.000 anos, e nascendo e voltando, quando chegava no 7.000, ele voltava de novo. Por que isso se processou 7 vezes? Por que se processou? Porque foi da vontade do Eterno, isso foi amor do Eterno, permitir. Por quê? Porque está escrito dentro do Midrash, eu estou lendo aqui o Midrash, está escrito dentro do Midrash, até que Moraes ou Maduro deseje este coração, que ele atingiu o coração de psicopatia, doente mental, né, pelos desejos egoístas, ele continuará a nascer neste mundo, juntos, eita ferro, ele vai continuar nascendo, até que ele consiga a Torá, e todos os profetas falam exclusivamente disso, quando a Torá diz, o método de correção é chamado exatamente de Midrash, Kabbalah, receber. Este é o método de correção. Os profetas falaram isto. Os profetas ativaram este método de correção, de doação, né? Kabbalah significa conhecimento, né? Sair dos desejos egoístas, criar tela contra e atingir os desejos altruístas. Porque quando você, meu prezado telespectador, quando você também faz algo de agrado do Eterno e de agrado da Torá, você também, a glândula hipófise oneide, ela segrega um hormônio. E o hormônio, é incrível isso, é da endorfina. Lhe dá um prazer gostoso, lhe dá um prazer delicioso, né? Um prazer muito grande também. Outra coisa, só podemos mudar, o ser humano só pode mudar seus desejos. Olha aqui dentro do meu olho, quem quiser mudá-los. Quem não quiser, não muda. Ou seja, qual é o segredo de você ir embora para casa? O segredo nasce na fonte dos desejos. Fonte dos desejos. Na hora que você diz, eu quero, Adonai. Eu quero mudar meu coração. Eu desejo mudar. Este querer mudar, então, automaticamente acontece. O homem é criado como um egoísta absoluto. Quando você nasce aqui por uma mulher que nasce no parto, dentro de você é colocado o absolutismo do egoísmo. E ele não pode adotar desejos diferentes de outras pessoas, nem do mundo que o cerca, pois todos ao seu redor estão exatamente iguais a ele, egoísta. Nem tem qualquer vínculo com os mundos espirituais, pois tal vínculo só é possível através das propriedades mútuas. Então, o espiritual só pode ser percebido em desejos altruístas, somente quando o indivíduo se coloca diante da Torá. É que ele cria a ativação
ativação da antena. A ativação. Então, está aí o grande dica aí diante de vocês, prezados telespectadores, que somente a antena será ativada. A antena será ativada, porque aqui tem uma antena aqui dentro. E unicamente essa antena será ativada para aqueles que praticam os desejos altruístas. Então, ela vai ser ativada. Ela vai ser ativada. Né? A ativação é chamada, é lançada dentro de você uma quantidade, os fótons, viu, Oneide? Os fótons, uma vez que varre você, nesta época, vai então jogar dentro da tua corrente sanguínea uma grande quantidade de DMT. Demitrio, eu não sei o que mais lá, me esqueci o nome, Demitrio e não sei o que mais lá, DMT. E esta quantidade de líquido fotônico dentro de você, então, vai abrir a consciência e vai levar você ao ponto zero. Ao ponto zero. Vai levar você ao ponto zero. Este ponto zero leva você a desaparecer. Não é um arrebatamento. É porque você entra em uma dimensão superior. Quando eu estudei sobre isso, eu fiquei impressionado. São poucos que vão atingir este estado de consciência. E é muito importante entender que o indivíduo nesse mundo não tem oportunidade de transcender os limites deste mundo por si só. Ou seja, você deseja transcender, deseja crescer, deseja fazer milagres e prodígios, deseja esses desejos, você não consegue por si só. Você precisa de ajuda. É por isso que nos foi dada a Torá como parte efetiva e a alma da Torá. O que é a alma da Torá? Alguém sabe me dizer o que é a alma da Torá? O que é a alma da Torá? Alguém sabe? Ninguém sabe o que é a alma da Torá. A Torá, ela é espiritual. Mas a Torá também tem alma. E qual é a alma da Torá? Como se chama a alma da Torá? A lida. Ninguém sabe. Como? A lida e a escrita. Bom, parabéns. Chama-se a Torá oral, que é Kabbalah. A Kabbalah, a Torá oral. A Kabbalah ajuda o homem a alcançar os desejos espirituais. Então, gente, a fim de criar o homem distanciado dele, de modo que tivesse consciência de sua insignificância e chegasse por si só ao desejo de elevar-se, o Criador concebeu toda a criação em forma de degraus. Foi esse degrau que o nosso pai Jacob, lembra-se daquela escada que subia? E os melarrins desciam e subiam. Lembra que Jacob teve essa visão? Ali são os degraus do altruísmo, né? O desejo. Então, ao perceber, o homem, quando percebe que ele não é nada, que ele é insignificante, mas ele deseja ascender ao Criador. Então, automaticamente, ele é colocado nos degraus por onde ele vai começar a sua descida. Lembra-se que os anjos desciam da escada? O que eram os anjos descendo da escada, telespectador? Vamos? A escada é o filho do homem, né? A gente se elevar, né? O que era que estava descendo na escada? Os anjos. Isso. E o filho do homem é a escada, para nós se ligar com o Criador. A escada, exatamente, é a Torá, é o Mashiach, é a escada nesse caso aí, que é? A escada nesse caso aí somos nós, né? A escada é a Torá, né? Pois é, mas
Os melarrinhos que desceram na escada, não quer dizer que é nós também que estamos descendo aqui nesse mundo aqui, vão e volta, vai e volta, até consertar? Parabéns, Silfarne. Aqueles anjos que desciam da escada, olha bem, que coisa linda, gente. Aqueles anjos que desciam da escada somos nós, que estávamos descendo como anjos de Adonai e descemos da escada para aqui para baixo. Você vê que os anjos na escada, tenta ver a escada de Jacob. Coloca aí no YouTube ou no Google a escada. Veja que os anjos desciam dela. Eles descem. Ali somos nós descendo. Mas também na escada você vai ver os anjos o quê? Os anjos o quê? Subindo os degraus. Quando você entra, você desce. Quando você morre, você vai e sobe, né? Você sobe, mas a subida, se você não conseguir subir de volta, você nasce de novo. É o centro da nossa missão aqui. Ou seja, enquanto você não conseguir descer... Mas tem aqueles, né, Pierre, que está subindo, né? Tem aqueles que está conseguindo e está subindo, não volta mais aqui, ó. Não volta mais aqui. Não volta. Quando você tem o desejo na alma e você começa a subir, quando você tem o desejo e começa a subir, você é o anjo que está voltando para casa. Você começa a subir os degraus. Quando você está aqui embaixo, você é totalmente egoísta. O Eterno permitiu assim para que permita você entender a sua insignificância, que você não é nada, porque quando você está lá em cima, que você é malá, você se acha grandão, acha que é grande, é maravilhoso, você está conectado com o todo e com tudo, você não se acha insignificante. Então você desce para você ver que você não é nada, que você não pode nada, que você não é capaz de nada, que você é impossível sem este poder espiritual. Então, Pierre, todo essa sofrimento de subir e descer, que ele enviar nós aqui é para nós ser semelhante mais a ele, né? Mais a ele. Você desce, você sente o desejo, você reconhece que é insignificante. Você reconhece, eu não sou nada. Eu preciso de ajuda. Aí você sobe os degraus, você volta para ele. Só que quando você desce, você perde tudo e se torna zero. Quando você volta 1.120 vezes. Desculpa, 1.120 vezes mais forte. Eu quero terminar com estas palavras. Bem-aventurado são aqueles que entenderam o que eu falei. Quando você desce ao ponto zero. Ao ponto zero. Egoísmo puro. Quando você sobe de volta, se você conseguir subir, que é você desejar os desejos altruístas, quando você sobe de volta, você não só sobe, como você consegue, com esta humildade, você consegue ser 1.120 vezes mais poderoso. Ou seja, quando você estava aqui em cima, você era número um só, a unidade. Quando você desceu, este 1 se torna 0 aqui embaixo. Quando você sobe, então você sobe para 1, 2, 3, 4, 500, 1.000, 1.100, 1.120 vezes mais poderoso. Quando você reconhece que você não é nada, quando você reconhece que você é menos do que menos nada, e quando esta humildade é grande dentro de você, que você sobe, você já não sobe mais como aquele anjo que veio. Ou seja, há uma diferença entre
Há uma diferença entre... Eu vou ver se eu acho aqui alguma coisa. Há uma diferença entre você que estava lá em cima. Há uma diferença de você que estava lá em cima. Lá em cima você era todo poderoso, era maravilhoso, era um anjo. Você desceu aqui para baixo. Você veio, desceu os degraus aqui para baixo. Mas quando você volta lá para cima, você não volta mais como aquele anjo que você desceu. Você volta 1120 vezes mais poderoso do que quando você existia lá. Quantos entenderam? Por favor, levante as mãos. Isso. É lindo demais. Seria então que o anjo, no estado dele lá, com todo esplendor, ele não teria consciência total de todos os processos divinos, e quando ele desce, ele ao perder, né, ao se perder em todo esse processo que é a criação, ele se tornaria consciente de si mesmo, coisa que antes ele não era, e ele ascende com uma maturidade espiritual que ele não tinha antes. Seria mais ou menos isso? Seria 100% isso. Adianto de você, me perdoe. Você teve uma consciência brilhante. Você teve uma consciência, Oneide, brilhante. Pierre. Exatamente isso, Oneide. Pierre. O que você está falando aí está vindo na minha mente aqui o seguinte, que esse mundo aqui é como se fosse um filtro, as velas, né? Quando você desce, o Eterno permite que você desça para filtrar você, para você deixar o orgulho, deixar tudo que não presta seu, filtrar você. E quando você volta, você reconhece que você não vale nada, que você é porqueira, você não está com nada, aí você pega com a vontade que você tem de ser semelhante a Adonai, você sobe como se fosse uma água limpa, né? Um filtrada, né? Filtrada. Ou seja, eu mais do que isso, sabe? Exatamente isso que você falou, seu Farney, tem sentido e é verdade, e dou fé. Agora, aquilo que o Neide falou é fantástico, viu, Neide? É 100% isso que o Neide falou. Ou seja, o que o Neide falou foi exatamente que quando você está lá em cima, essa é uma das lives mais lindas do ano de 2029, de 2030. Não vai ter outra live igual, não. Sabe por que eu liguei isso aí com um filtro? Porque eu tenho um filtro aqui da Aqualife, que você pode colocar qualquer água dentro dele, suja, e ele filtra, e a água sai. Você provou essa água aqui. E a água, tipo assim, ela sai puríssima, né? Por isso. Tipo assim, a vela Exato. filtra 1 milímetro dividido por 1000. Isso. Mas é exatamente isso, e muito mais do que isso. Por isso que eu disse, olha, o que o Neide falou, porque lá em cima, lá em cima onde nós estamos, a gente não tem consciência da situação. A gente só tem consciência de quem nós somos. A gente só tem consciência quem nós somos, quem somos nós, quem é você, quem não é, o que é que nós somos capazes, quando nós descemos. É que você se enxerga que você não é nada. O que o Neide falou não deu para pegar, Pierre, porque acho que é estática, não sei se é inversão, magnética. Estava fazendo um barulho aqui no telefone e não deu para poder escutar ela direito. A voz dela saía ruim. Olha aí, o que a Neide disse foi exatamente isso. Quando você está lá em cima, eu vou tentar transmitir. Quando você está lá em cima, você veja a escada descendo, né? A escada de Jacob, né? Os anjos descendo. Os anjos descem para cá. Os melahins descem para cá, gente. Quando eles descem, eles precisam... Eu falei para Adonai, é necessário que eles desçam.
Eu, por exemplo, foi necessário que eu descesse para cá, para o planeta, como você também. Porque você, lá em cima, você é todo poderoso, mas você não tem a maturidade, nem a consciência quântica gigantesca do que realmente é o eterno e o universo. Mesmo você sendo anjo, arcanjo, você não tem. Quando você desce, que você sobe os degraus de volta, você passa a ter a consciência, ou seja, você não é mais aquele anjo que desceu, você agora é um anjo 1120 vezes mais poderoso, porque agora você está numa realidade mais responsável, né? muito grande. Mais responsável, né? Mais responsável. Você tem consciência. É tanto que, olha a matemática, 1120 vezes mais poderosa. Olha aí a matemática, é gigante. A matemática é gigantesca. Você é 1120 vezes mais forte, mais poderoso, mais forte, mais gigante. Imagine você descer como um anjo. Olha bem, eu quero terminar a live dizendo isso. Presta atenção. Você desce como um anjo. Aqui é você descendo como um anjo. Deixa eu mostrar aqui a figura. Aqui é você. Olha aqui você, descendo como um anjo. Agora você volta lá para cima. E quando você volta, você é 1120 anjos mais poderoso. Tem 1120 anjos dentro de você. É por isso que acontece tanta angústia, tanto problema, tanta dor que você passa. Você passa por tanto sofrimento aqui na Terra. É para você desejar voltar para casa. Volta para casa, meu filho. Volta para casa, Valentim. Ciele, prima. Volta para casa, Isolete, Márcia, né? Santos, família Alves, Eduardo, Paulo, Aparecida, Arnaldo, Ramon, Marisa, Josué, Luciene, Silfarne, Gorete, todos vocês, volte para casa, Milton. Volta para casa, Oneide. Você vai ser o anjo que você nunca imaginou, o poder que você seria. Gigante é a mente de Adonai. Somente quando descemos é que a gente reconhece a grandeza. Somente você é grande quando você é o último, quando você é humilde e quando você desce. Baruch Hashei, Shavuot Tov para você. Valeu a pena esta live na sua vida? Shavuot Tov, irmão. Valeu. Com certeza. Baruch Hashei. Maravilhoso. Foi gravada, Pierre? Foi gravada, Pierre? No YouTube? Nem 2028, nem 2026, 2027 vai ter uma live como essa. Você não colocou ela no YouTube, não? No YouTube? Não, fiz no YouTube. Bem-aventurados os que ouviram esta live. Você que ouviu até o fim. Você se lembra que no início não dava certo? A gente tentando, e não dava certo, a live não ia. E estava tudo certo, a internet boa, tudo bom, e não ia. Aí eu orei ao Eterno, eu falei, Adonai, me ajuda. O Eterno, Todo-Poderoso, me ajuda. Né? Aí eu ia passando, né? E o Eterno... Oi. Simão, então será que é por isso que esse processo é tão doloroso? Porque é como se os nossos corpos estivessem passando pela transformação alquímica, dessa dor de estar se transformando em todos os corpos, fazendo esse burilamento e essa mudança na carne. Será que é por isso que a gente fica assim tão transtornado e tão sofrido? Por isso que eu gosto desta menina. Esta menina merece um cheiro na careca. Eu vou aí e vou cobrar esse cheiro. Parabéns, é isso mesmo. É por isso que você sofre tanto dentro deste corpo. É o burilamento. O que é burilar?
A Oneide sabe o que é burilar, né, Oneide? É lapidar. E esse lapidamento é um processo. É um processo. Você sofre tanto aqui por causa do anjo que está nascendo dentro de você. É um processo. É exatamente isso, Oneide. Exatamente isso. Aleluia. Vamos fazer o Havdalah? Vamos fazer o Havdalah. Eu vou pegar aqui, eu vou fazer o Havdalah com vocês. Eu vou fazer o Havdalah. Aqui está. Eu vou fazer o que o Havdalah. Vamos lá. Vamos fazer o Havdalah. Vamos lá. Vamos. Não tem outra live igual a essa, viu, gente? Esta live transformou minha vida e transformou sua vida. E eu sei disso. Transformou sua vida. Você não é mais a mesma. Uma pessoa que leu esta live, uma pessoa que viu esta live, uma pessoa que viu esta live, agora, também, se você está aqui, uma pessoa que está aqui comigo, estudando a Torá, você que está aqui comigo, é porque é uma pessoa que chegou em um nível espiritual muito elevado. Né? Oneide, Ciele, Valentim, você pode ver que você poderia dizer, não, aquele cara é um idiota. I don't care if you want to think about it. Se você quiser pensar assim, é um problema seu. Aquele cara é um vagabundo, um idiota, um louco. Você poderia pensar assim. Mas se você está aqui conosco, é porque o seu nível espiritual é muito elevado. Você já está conseguindo estes níveis. E o Eterno está te abençoando. Vamos fazer a bênção? Baruch atah Adonai, borevine, vesami. Amém. Agora vamos aqui. Baruch atah Adonai, hamidiviu ben kodesh lechol, beove rocher, beyom hashivi, ben Israel lamin, besheshet yamin hamaseh. Baruch atah Adonai, hamidiviu ben kodesh lechol. Amém. Bendito seja o Eterno, que separa a luz da escuridão, os 6 dias do 7º, Israel dos demais povos. Amém. Amém. Baruch Hashem, como é que você está se sentindo aí, depois desta live? Alguém quer me dizer como é que você está se sentindo? Alguém teve alguma coisa forte na alma? Como é que você está se sentindo aí? Elevando bastante. Amém. E aliviar de muitas coisas. Tomara que essa live tenha sido gravada, viu? Também, rapaz. Tomara que essa live... Eu não estou conseguindo ainda. Meu celular, vou pegar ainda, não consegui pegar o outro celular, né? Porque eu não faço as coisas para minha honra e nem tão pouco estou aí para um negócio de dinheiro. Não estou nem aí, não, para o YouTube me dar dinheiro ou não. Eu não estou nem aí, eu não faço por isso. Meu objetivo é a vida eterna, é outra coisa. É o amor verdadeiro, profundo, né? Então, o objetivo é esse. Amém? Bom, queridos, Shavuot Tov para vocês, né? Eu quero que vocês meditem nas palavras desta live. O ponto mais lindo desta live, que eu vou só recordar, é o momento que você desce a escada de Jacob. Eu queria propor para você, eu também, né, vou ver se eu faço isso, a gente fazer um quadro da escada dos anjos subindo e descendo, e a gente colocar... O dia que desce é uma choradeira só, hein, Pierre? Hein? É uma choradeira só. É verdade. Quando desce é uma choradeira, mas quando sobe é uma alegria infinita. Adonai tem razão. Eu já falei para Adonai, sabe, comunidade judaica, que aqui é uma comunidade judaica. Eu já falei para Adonai, falei mesmo do fundo do coração. Olhei para o Eterno e disse, Eterno,
Tu tem razão. Tu tinhas que fazer isso. Se eu tivesse em teu lugar, faria o mesmo. Eu teria que fazer o mesmo que tu fez. Aleluia. Baruch Hashem. Shavuot Tov, querido. Que saudade, viu? Espero que o Eduardo tenha gravado esta live. Ele não fala comigo? Eduardo, me dá um alô se tu gravou essa live. Viu? Me dá um alô, viu, Eduardo? Eu acho que essa live foi gravada, viu, gente? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Um cheiro na Valentim, todas vocês. Amém? Aleluia. Shalom.